Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. E como diz um amigo meu, aquele abraço à família Feal que está lá trabalhando nos bastidores para chegar essa programação 24 horas por dia para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e esse amigo que é aqui eu me referi agora mesmo é o Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, que bom estarmos juntos, meu querido. Espero que todos que se conectem com os nossos corações, dessa espiritualidade maravilhosa que está aqui conosco, né? Visite seu lar, a sua casa, que seja um momento de cura, seja um momento de paz, de restauração, de emoções que se desprendam, né, Nando, do nosso coração, com a mensagem de hoje. A mensagem do Senhor, né? Porque o nosso tema aqui de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e na, não é, autoria espiritual de Emmanuel. E o tema é Um Só Senhor. E o Emmanuel sempre coloca uma passagem, né? Ele faz lá um corte na passagem de Lucas, capítulo 16, versículo 13, quando diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou, né, a gente tem aí as passagens que falam sobre isso, servir a Deus ou a Mamon, né? Então, querido Tiago, quer falar sobre essa passagem aqui de Lucas? Esse momento, Jesus está meio que ensinando, Nando, nesse trecho de Lucas aqui, algo que vai permear todo esse capítulo. E no começo desse capítulo, Nando, ele conta aquela parábola do administrador, que ele usa a riqueza do seu patrão, do administrador, que ele está ali só como um gestor daqueles recursos que não é dele, para fazer o quê? Para sustentar o seu futuro na terra, para angariar amigos, para não para fazer aquilo que ele estava fazendo. Jesus conta essa parábola desse administrador infiel e depois arremata com essa lição que a gente está com essa frase, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Então ele está construindo um raciocínio, né? Que o Emmanuel vai ampliar aqui para nós brilhantemente. Muito bem. Então, Emmanuel diz aqui no primeiro parágrafo: seus cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidades, né, ou de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. É misturar aí, né? Não podemos misturar o joio com o trigo, a gente tem que separar, né? O trigo é alguma coisa e o joio é outro. O trigo tem uma finalidade, o joio pode ter uma finalidade, mas não a do trigo, né, Tiago? Sabe que no começo aí, você viu que o Emmanuel coloca aqui legal? Que ele diz assim, antigamente eram os apóstolos, né? Depois os mártires que vieram entregarem a sua vida quando o cristianismo era perseguido, Nando, e muitos espíritos vieram, né? E realmente chocaram as autoridades da época com a sua renúncia. Para eles é como se assim a vida espiritual tivesse realmente muito valor, né? Porque eles abriram mão da sua vida física em prol de algo espiritual. Eu achei isso, realmente isso é. A gente sempre deve lembrar, né, desse momento da nossa história, um momento muito bonito, um momento de um grande investimento espiritual. Muitos espíritos nobres vieram e fizeram essa missão por nós, né, para que a gente hoje estivesse aqui tranquilos, falando de Jesus, sem nenhuma perseguição. E hoje é a nossa vez. Hoje nós somos os apóstolos do nosso tempo, os mártires do nosso tempo, somos os divulgadores do nosso tempo. Não, não é no sentido superlativo da palavra, né, Nando? Para a gente querer se achar alguma coisa. Não, não nesse sentido. Mas nós temos a tarefa agora de levar Jesus. E a gente pode cair, Nando,
é isso que o Emmanuel está dizendo, num falso sentimento. Porque a vida que Jesus propôs é muitas vezes diferente que muitas teorias religiosas que a gente costuma ver por aí, né? Hoje em dia, né? De uma vida fácil, não é, amigo? Com certeza, exigir um pouco mais de nós. Hoje, não tanto como os mártires do passado, os apóstolos e todos aqueles que vieram ah, antes de nós que estamos aqui, né? O caminho que trilharam. Interessante que isso já começou desde lá de Moisés, quando a luta era por um Deus único, né? Um só Senhor. Então, já vem de lá, né? Eles vêm aquela, estão vindo nessa, a gente, nós, né, que possivelmente tivemos também dentro dessas jornadas, né, dentro das reencarnações, a luta é para a gente unificar essa nossa crença, mas não uma crença fechada, uma crença que não olha para os lados e tenta avaliar o que está acontecendo, mas a gente, esse um só Senhor seria a gente ter uma verdadeira disposição para servir, para poder entender o que ele quis trazer para nós, né? E não é que a gente está cegamente, né, fazendo algo, porque se cegamente a pessoa tiver ali aquela ideia fixa, aquele pensamento fixo, aquela achando que só ela ou só algumas pessoas que têm, né, a razão da fé que se devotam, que só a fé, vamos dizer, só a religião dessas pessoas, né? Não, não é isso. É muito mais abrangente, né? É muito mais é, além disso, né, Tiago? Não, muito mais além. E olha só o que o Emmanuel fala aqui no segundo, porque como é muito mais além, porque ele está dizendo assim, Nando, olha, se o reino do Cristo ainda não é a terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Veja, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, migrando, né, de regeneração, e o mundo ainda, até o próprio Jesus disse, né, meu reino não é desse mundo. Então, como que a gente vai agradar a Jesus, agradar a Deus numa última instância? Com as coisas desse mundo, não seria ilógico também da nossa parte, né, Nando? Querer levar para o absoluto algo que é relativo, algo que é imperfeito, seria realmente muito infantil da nossa parte, né? Mas ainda essa comparação é muito atual, porque muitas pessoas, Nando, ligam a doação de bens materiais a Deus, como uma espécie de recompensa a Deus. E eu acho isso também muito importante, porque dá a ideia de que a gente possa estar barganhando com Deus, como se Deus se comovesse com os nossos bens materiais, né? Olha só. Ele que é, né, o nosso Deus ele é criador de tudo e de todos, então a riqueza que existe no universo e em todas as dimensões foi ele que criou. Então a riqueza é toda dele. Nós somos apenas os usufrutuários, ou sei lá se pode falar isso, né? A gente está só usando esse bem para a gente. E a gente não pode, né, querer servir a esse bem que a gente muitas vezes enaltece em detrimento de estar servindo realmente a ele, né? Então ele fala aqui ainda, ó, quer dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Não tem como a gente não dá para a gente estar no polo lá na Antártida e na Antártica ao mesmo tempo, né? A gente não vai conseguir estar em dois polos. A gente pode até ir de um polo a outro, mas a gente estar nos dois ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir. Então, tem coisas que estão antagônicas mesmo, uma em relação à outra, não tem como a gente. Senão a gente vai estar falseando de uma forma assim, de um lado e do outro. Então, a gente precisa ter aí que nem o Buda fala, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né, Tiago? Eu fico imaginando assim, né, Nando, como que, assim, a gente está começando agora a ter as nossas lições a respeito da espiritualidade, a doutrina espírita se expandindo e talvez chegando no nosso coração, as suas primeiras letras, né? Esse mundo espiritual que se abre para nós e a gente fica num dualismo, né? Realmente a gente fica dividido, né, Nando, no mundo material e no mundo
espiritual. E você sabe que o mundo material exerce uma grande pressão. Por exemplo, desde pequeno você precisa ter uma casa, você precisa constituir uma família, você precisa dar o sustento para o seu lar, você precisa buscar. Isso fica, né, como um objetivo de vida, como uma coisa é forte dentro da gente. A gente não recebeu desde criança, Nando, uma instrução da mesma força, talvez, do mesmo peso, de construir algo espiritual. Você já pensou nisso? A gente não incentiva, né? Uma criança, um jovem ou mais adultos, se a gente não buscar isso no nosso meio religioso, a gente não tem isso na família. A gente não tem essa cultura das coisas espirituais. Eu sei que até alguns povos, né, da Terra são um pouco mais espiritualizados, mas eu acredito que a gente não tem tanta essa espiritualidade, por isso que é natural, eu acho, amigo, essa dualidade, sabe, essa briga de dois senhores. Nesse trecho bíblico mesmo, Nando, é aquela frase onde que Jesus diz assim, olha, ninguém vai ter dois senhores, né? Não dá para servir a Deus e a Mamon. E Mamon é com letra maiúscula. Porque essa palavra mamon, Nando, ela vem do original do aramaico, que diz mamona. Eu não sei a pronúncia correta, mas vem da expressão mamona, que quer dizer riqueza, que quer dizer dinheiro, que quer dizer bens materiais. E o fato dela estar com M maiúsculo é uma personificação, né? Quer dizer, você não tem como estar com essas duas coisas ao mesmo tempo na mente. Acho que, mas assim, no nosso nível evolutivo é bem comum, não é, Nando, essa briga entre o mundo espiritual e o mundo material, né, no nosso íntimo. É tanto que hoje, né, com a expansão aí das redes sociais, aí da algoritmo, dos robôs e da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo, o materialismo, né, ele acaba crescendo muito, né? As pessoas são alvo, né, de muitas coisas que são lançadas aí tecnologicamente. Então isso é um atrativo, né? Isso é uma coisa que a pessoa fica acaba consumindo, consumindo, consumindo. Mas a gente sabe que isso não está satisfazendo, né, a alma das pessoas, não está trazendo tranquilidade, né? Pensar que o lançamento de um smartphone pode criar ali filas e filas nas lojas, né? Para ter o seu primeiro a ter aquela versão, né? Puxa vida, é algo que aí a gente vai numa igreja, não tem fila para as pessoas entrarem, vai no centro espírita, não tem fila, na casa lá na Umbanda, né, no Candomblé, ou mesmo outras denominações, a gente não vê para isso. Então, quer dizer, a gente, de alguma forma, a gente está servindo ao quê? A quem? Né? Há um só Senhor? Né? Isso que você falou também é válido, de que nessa contradição aí, até ele falou aqui, esse antagonismo, então a pessoa fica naquela luta, tal, ele tá é, beirando um lado, mas muitas vezes o outro arrasta ele de volta para o outro, então essa luta interna precisa assim, precisa tão despertar para que a pessoa ela realmente busque o porto seguro, porque nós sabemos, nós estamos aprendendo aqui com os espíritos que a vida continua e que essas coisas materiais, né, pela física quântica, é tudo energia. Isso se desfaz, né? Entra no cosmos e o cosmos dá lá um jeito nessa energia, né? Vai recompor essa energia vai ser aproveitada em outras situações. Então a gente tem que olhar um pouco mais para isso, para essa da questão espiritual, né? De espiritualidade, de que existe algo a mais. Então o Senhor, ele vai se manter em qualquer época de nossas vidas, seja hoje, daqui a pouco e amanhã, e como ele esteve sempre conosco, ele vai ser sempre ele, o Senhor, né? E isso que a gente precisa ir se conscientizando, né, Tiago? Lindo demais, amigo. E você sabe, assim, que eu começo a entender que a gente sempre fala na doutrina espírita, a gente sempre vê muito, né, essa expressão bens materiais, mas eu acho que ela não representa adequadamente. Porque, assim, ó,
Imagine que você está com um paciente, Nando, com uma depressão, você está cuidando desse paciente, tratando esse paciente. Aí você falaria assim para ele, olha, busque trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, que você vai ser curado, que você vai sarar. Teria como a cura de uma doença íntima dessa, de uma situação como essa, vir através de uma solução material? Não teria como, né? Precisa ser uma construção interna, não é, Nando? Para a gente se livrar dos nossos medos, dos nossos complexos. Precisa de uma construção interna. Não é uma construção interna, externa. Então, eu vejo bens materiais não só como objetos, mas aquilo que, como você falou, que é transitório. Vou dar um exemplo para você. Imagine assim, Nando, que a gente vem aqui para a Terra para nos desenvolvermos espiritualmente, para desenvolver o amor. Isso sim é o objetivo central. Mas a gente começa a ficar enclausurado na nossa personalidade, no nosso nome, na nossa posição. Isso não tem nada a ver de bem material, mas tem a ver com esse mamon, né? Tem a ver com essa coisa transitória, com aquilo que se perde. Entende como essa vida dupla, na verdade, servir a Deus e a mamon, as coisas espirituais e as coisas transitórias, é uma perda de tempo, né, amigo? No Veja, Tiago, que nós vivemos em dois planos ao mesmo tempo. O plano espiritual do espírito que está vivendo uma experiência física. Então, a gente tem o espírito, tem o físico, tem tem o campo a ponte de ligação, que a gente sabe que é o perispírito, então a gente já vive dois polos aí, né? A gente já vive esses dois polos. Um a gente sabe que ele vai se deteriorar, chega os anos, né? O corpo já não é a mesma coisa, né? O cérebro muitas vezes se mantém ali, né? O mental, e o espiritual, mas a gente precisa colocar algo a mais ainda, como o ensinamento nos traz hoje, que é aquilo que é permanente, né? Porque se a gente olha para o universo, muitas coisas são impermanentes, né? Elas são todas impermanentes. As estrelas, a gente olha uma estrela, por exemplo, aquela estrela a gente ainda, se a gente não tem equipamento, se a gente não tem um telescópio, né, o Webb, né, o James Webb, se a gente não tem um telescópio desse, a gente não vai saber. A gente não tem os olhos para esse universo. Aquela estrela que está emitindo aquela luz, ela pode já não existir mais, né? O que a gente está vendo dela é o passado. E aí, o que está chegando para nós é o passado. Veja que coisa. Então, a gente tem que entender que o que é permanente é o Senhor. O que nós estamos falando que é o Senhor? O Senhor é todo o conjunto de ideias e de ensinamentos, por exemplo, que Jesus nos deixou através das suas, né, dos seus exemplos, o Evangelho de Jesus. Isso é permanente, porque se eu estiver aqui ou estiver lá em outro planeta, em outra estrela, esse ensinamento ele vai vigorar, porque ele é algo permanente. Ele é permanente. Então, o que nós fizermos hoje aqui dentro desses ensinamentos vai valer para onde quer que nós estejamos. Porque o que foi criado foram, dentro desses ensinamentos, várias regras, né, a gente sabe, várias situações humanas, né, que nós colocamos, né? Mas o que é permanente permanecerá, né, Tiago? Exato. E olha que curioso, Nando, tá lá em João 17 que Jesus fala, a oração dele, ele fala assim, olha, eu oro a Deus para que não te tires do mundo. Olha só como Jesus fala, eu peço, vocês não têm que abandonar o mundo material. Olha só o que Jesus fala. Não tires do mundo, mas que proteja vocês do maligno. Esse é o problema. É aquilo que nos atrapalha a viver no mundo, é aquilo que realmente bagunça a nossa cabeça, confundindo as coisas. Você veio aqui, eu e você, Nando, para que a gente cresça, que a gente se desenvolva, né, espiritualmente. Mas estamos fazendo isso numa experiência material. Olha como é um enfoque diferente. Ou uma pessoa que vive no mundo material plantado aqui, e de vez em quando ela lembra que existe alguma coisa de espiritualidade, que tem um tal de Jesus aí que resolve os nossos problemas.
mas ela passa a vida dela pensando nos sentimentos dela, na sua vida pessoal, nos seus interesses. Ela é o próprio Mamon, vamos dizer o seguinte, vamos dizer assim, né? E ela desencarna, Nando, e às vezes a gente pensa assim, poxa, essa pessoa tem tanta idade e não aproveitou, né? Desculpa, bati aqui. Tem tanta idade e não aproveitou, é como se ela vivesse a vida toda sem a parte espiritual. Porque você pode perceber, Nando, que desde o momento que a gente se decidiu se voltar para Jesus, parece que cada ano é diferente, cada ano é um aprendizado novo. A gente vai sentindo que vai modificando cada vez mais, não é, amigo? Você pode sentir também, os amigos de casa, né? Pensando, faça uma reflexão você. Você não percebe que o tempo passa, você sente modificações? Agora você conhece aquela pessoa que é a mesma pessoa há tanto tempo, né? Aquela pessoa tem aquele mesmo jeitão há tanto tempo. Com certeza, essa pessoa está servindo a Mamon. Ela está apegada não em si a bens materiais, a dinheiro, não só isso, mas as coisas do mundo material, a ponto delas ficar totalmente presa. E ela não tem, a gente não nota esse desenvolvimento espiritual, né, Nando? Faz sentido, amigo? Claro, né? A gente imagina a gente ter que voltar em várias ocasiões para você tentar ir mais para frente, né? Então agora a gente tem a oportunidade. Está aqui, você que está nos ouvindo, né, e assistindo, está reencarnado, oh, ótimo. Quem não está, está muitas vezes querendo essa oportunidade. Aí ele fala aqui, ó, Cristo é a linha central de nossas cogitações. Não é isso que nós estamos falando, né? Quando eu falei o caminho do Buda é o caminho do meio, então do Cristo é a linha central. Então Buda e Cristo estão no mesmo caminho. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com os direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Quer dizer, que ser, né? Assim, que é Jesus, que aceita vir dentro de uma vibração, né, pesadíssima, de vir pessoalmente, né? Quem puder, assista a série The Chosen, que aí a gente vai ver ali um Jesus, né, mais humano. É eles que ele se fez. Ele se fez mais humano, entrou dentro do nosso, né? Eu vejo algumas cenas assim que ele está se alimentando, coisas comuns, né? E ele veio justamente para isso, para, né, estar com a gente. E além disso, de estar com a gente, ele veio para dar esses exemplos para a gente poder seguir mais à frente, né, Tiago? É lindo esse seriado, né? É um trabalho magnífico, com certeza coroado pela espiritualidade. E você sabe que ele usou um termo aqui, poucas vezes eu vejo espírita comentando isso, né? O Emmanuel coloca aqui que a gente foi adquirido. Jesus nos adquiriu, né, para a redenção do nosso sacrifício. E isso é bem falado no texto bíblico, Nando, que é como se Jesus ele fez um trabalho realmente para a nossa alma, para levar a nossa alma para Deus. Ele assumiu um compromisso com Deus de conduzir a nossa alma até pastagens tranquilas, vamos dizer assim, né? Daquele bom pastor que conduz as suas ovelhas. Ele tem esse compromisso. Olha só que coisa linda. Por isso que ele está dizendo aqui que é uma linha central de nossas cogitações. Porque o próprio Jesus, Nando, ele não incentivou, senão outra coisa, o essencial para a nossa vida aqui. É tão bonito quando a gente vê um cristianismo primitivo, aquele cristianismo de verdade, Nando, sem aquelas poluições teológicas, sem tudo, né? Sem aquilo mais, onde foca exatamente nos nossos sentimentos, em desenvolver os nossos sentimentos. E um deles, um sentimento bem difícil, mas que precisa ser desenvolvido em nós, né? É o perdão. E de outro lado, é o amor. Então, note que o verdadeiro cristianismo está muito longe, Nando, de bens materiais. E não é à toa que Jesus fez questão, Nando, de, em vários momentos, contar parábolas, seja desse do administrador infiel, que ele usou a riqueza do patrão para fazer amigos, para influenciar as pessoas, para os seus interesses pessoais. E Jesus falou: não façam isso, vocês que têm posses de bens materiais, não façam isso simplesmente para o seu mero deleite, para fazer amigos,
Usem com prudência os bens materiais que vocês têm. Ou você se lembra daquela parábola onde era aquela pessoa que construía silos, silos, só armazenando, armazenando, e Jesus falou assim para ele: olha, e se hoje pedir a sua alma, o que que você construiu no mundo espiritual, né? Você só construiu um monte de silo, tudo bem, tá lá cheio de semente, armazenado, maravilhoso. E na sua alma, o que que você construiu? Então fica essa reflexão para nós, né? Talvez uma pessoa dessa chegue no plano espiritual e aí falam, qual semente você trouxe aqui daquelas que estavam armazenadas? Qual semente que você trouxe? Cadê a semente? Mas nenhuma. E ela, a semente é pequena, né? Então, a gente precisa prestar atenção o que estamos fazendo com a gleba que nos foi ofertada, né? Que é a vida, e uma posição que a gente foi colocado, que a gente chegou aqui no planeta, não é algo que foi assim aleatório, não é algo que você não foi jogado no mundo, ninguém de nós não fomos jogados aqui. Vai lá e assim, sabe quando você pega a criança e fala assim, vai lá e se vira. Não é Não tá dessa largado, forma. né, Nando? Largou a gente. E não é assim que Deus, né, dentro da sua misericórdia, do seu amor, nos colocou. Então a gente precisa dar valor para isso, né? Agradecer. E quer agradecer só ajoelhar-se e orar e agradecer? Não, a gratidão vem daquilo que a gente está fazendo, o esforço que a gente está fazendo, aquilo que a gente está colocando, né, de empenho na nossa vida para que funcione isso que Jesus veio nos trazer. Porque, como o Emmanuel disse, ele é, né, o centro de a linha central de nossas cogitações, né, Tiago? E você sabe que Jesus nos comprou, né, Nando, com o seu sacrifício, né? Com o seu sangue precioso. Por isso que Emmanuel vai dizer aqui, ó, sacrifícios do seu amor. Olha só, e ele faz esse sacrifício até hoje, Nando. Ele compreende as nossas dificuldades, compreende as nossas limitações, e ele ainda hoje se sacrifica com o seu amor por nós. Então, ele tem paciência com as nossas imperfeições, espera ardentemente que a gente se volte para ele de uma maneira dócil, de uma maneira livre, né? Desembaraçada, não através de pressão, não através de força. Por isso que você não vai ver a espiritualidade forçando nenhuma situação. Quer que seu coração se volte brandamente, tranquilamente para as coisas espirituais, né? Porque você vai, às vezes a gente vai cansar, né, Nando, desse mundo, mas vai chegar um momento que a gente vai cansar, né, desse mundo material, né, amigo? Vai, porque ele é pesado, é maçante, né? Isso aí chega uma hora que você não quer. Tanto que as pessoas que possuem muitos bens, a pessoa está sempre inquieta, sempre quer ter mais, sempre quer mudar aquilo que tem, não está contente com aquilo, porque não contenta mesmo, né? A gente precisa ir um pouco mais além. Tiago, se você quiser ainda falar alguma coisa, daqui a pouquinho a gente já vai para a prece, a gente tem um minutinho aí para as suas palavras aí. A gente vai para a prece, né? Mas eu só lembrando o pessoal que quiser colocar um copinho de água também, um recipiente com água, né? Às vezes a pessoa está tomando um medicamento, né? Não está tomando um remédio. É muito bom usar essa água do Evangelho para que a gente possa potencializar e pedir para a espiritualidade envolver cada célula do nosso corpo com essa água, não é? E mais um momento para que a gente se volte para a vida espiritual, né? Para a verdadeira vida, através da oração que a gente vai fazer. Exatamente, é isso que o Tiago está falando. Então, é um momento que a gente pode se alinhar aí com essa linha, né, que ele fala central de nossas cogitações, que é Jesus. A gente pode se alinhar, a gente pode se conectar com essa linha. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. A razão da nossa vida hoje na Terra se deve muito, quase que totalmente, a esse mestre querido. Por quê? Porque ele se doou, ele veio com sacrifício. Imagina quando nós sabemos que precisamos ir a algum lugar, ou seja, lá no ambiente de trabalho,
numa festa, numa reunião social, e a gente não gosta daquele ambiente. A gente sabe que tem pessoas ali que não vão entender o como eu sou, como você é, mas Jesus não. Ele atendeu às nossas necessidades em nome do Pai e veio pessoalmente como um príncipe da luz entre todos que existem no universo ou que existem em outras galáxias, no nível do nosso Mestre Jesus. Ele veio para nos traçar uma linha, um caminho para a gente buscar, não é? Esse entendimento, essa compreensão maior, além daquela que nos prende às coisas materiais, como nós dissemos hoje. Por isso, nós pedimos aos benfeitores espirituais, aos trabalhadores da luz, que possam nos trazer, através dessa conexão que fazemos nesse instante, elementos, energias, forças, para que a gente submeta o nosso espírito a esse conhecimento, a essa fé que há de nos levar pela eternidade. Pedimos esses amigos queridos de Jesus, esses mensageiros, que possam nos trazer essas bênçãos, trazendo bênçãos para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos que amplie essa nossa rogativa e vibramos por esses irmãos e outros mais que estão em condições, né, de dificuldades, de desafios, de dores, de sofrimentos, e possam receber a tua bênção de cada um de nós que se junta agora para te contatar, para chegar ao teu coração, Senhor, porque com certeza tu nos ama pelo que nos fez, pelo que faz e pelo que fará por nós, como prometestes. Mestre Jesus, nessa hora, que a tua bênção emoldure a nossa vida, a vida de cada um de nós, num quadro de luz, e emoldure aqueles que nós sabemos dentro do nosso âmbito familiar, pessoas do nosso conhecimento, do nosso convívio, que precisam estar emoldurados neste quadro de luz que agora, Senhor, tu moldas em cada um através da nossa visualização dessa pessoa, através, Senhor, do nosso pensamento, que plasma essa imagem desta pessoa agora, e tu colocas esta moldura de luz. Te agradecemos, Mestre querido, que as tuas bênçãos estejam conosco, não tão somente agora, nessa hora, Senhor, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho que vai ser complementado pelo nosso querido Tiago Soares, que vai falar também, né, para você das vantagens de se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, que é a maneira de manter no ar, né, essa mensagem do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Se associe e ajude outra pessoa que está lá do outro lado do planeta, porque essa mensagem vai chegar para essa pessoa. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Você quer falar com alguém? Nós temos a central de atendimento com nossas colaboradoras no 0800 12 018 38 e no fixo 11 2458 3214. Tem também o WhatsApp, esse meio de comunicação aí fácil, né? Pelo seu smartphone, 11 97 834 2246. Agora, se você quiser ou puder fazer uma doação instantânea e espontânea, nós temos o Pix. A chave do Pix é um número de celular, né? E você vai enviar para a FEAL, né, esse recurso. O número é 11 97261 0272. E aí o Tiago vai falar aí também, não é? Como você se associa, eu já disse, você se associar, mas as vantagens, né, Tiago? Nando, além de você ajudar a patrocinar
A programação do espiritismo na televisão, na TV Mundo Maior, no rádio, 24 horas por dia, levando Jesus para todo o globo, né, Nando? A gente vê pessoas até de outros países sendo tocadas por essa mensagem. Você tem ali poder fazer parte dessa causa maravilhosa, você vai ser retribuído também por isso. Fora da parte espiritual, né? A FEAL tem um compromisso com você. Então, além disso, você vai poder ter desconto na aquisição dos seus medicamentos, em farmácias, em a parte do seu cuidado pessoal, às vezes, com psicólogo, você poder também em eventos culturais, na aquisição dos seus livros, na editora Mundo Maior, tudo isso com desconto. Então é tão maravilhoso, Nando, que você ajuda a FEAL e a FEAL ajuda você em muitos pontos. Então, venha fazer parte. Aí para você ver, né? E o número para você, o número, o site, né? Tem o clubeamigos.com.br, né? Que é o site que você pode acessar dessas vantagens aí. E também tem hoje, né? Que é mais fácil até você sintonizar a rádio e a TV, que é o Portal Mundo Maior, né? Esse site que você entrou lá, Portal Mundo Maior, põe no Google, põe lá naquela barra de busca, Portal Mundo Maior, aí você vai acessar o site e o site abre rapidinho, você baixa um pouquinho e tem lá ao vivo. Tem um botãozinho para você ouvir a rádio ao vivo e um botãozinho para você assistir a TV ao vivo. É bem mais fácil esse tipo de sintonia e ainda além que esse site está recheado de várias coisas interessantes que você pode, não é, no caso, usufruir, tá bom? Então, Portal Mundo Maior, esperamos você. E nosso querido Tiago, vou trazer aqui um pouco mais do texto, né? Já encerrar o texto aqui para você poder, né, também refletir. Ele fala aqui, ó, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhe pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deus deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. E quantos milênios que a gente já recebeu essas palavras e ainda não colocamos, em prática, né, Tiago? Jesus espera, né, Nando, que a gente faça isso. A gente não pode, né, Nando, desprezar esse sacrifício de Jesus por nós. Ele quer ter um relacionamento tão forte, tão íntimo com a gente, levar a gente para um momento de paz. Aquela promessa dele de que ele dá descanso para as nossas almas é algo assim muito sério isso, né? Às vezes a gente está sofrendo, lutando, tentou de tudo que é forma, mas não tenta a saída mais óbvia, né? Que é Jesus. Você lembra daquele homem que teve a filha curada por Jesus e, na verdade, ressuscitada por Jesus, o Jairo, Nando? Ele era um dos principais da sinagoga, todo mundo falando mal de Jesus, a filha dele quase morrendo, e ele abandona o seu cargo, abandona tudo, mesmo sabendo que ele poderia ser repreendido pelo Sinédrio, que ele poderia perder até o seu trabalho, ele vai até Jesus em busca da filha dele. Eu sei que muitas vezes a gente faz até mais para os outros do que para a gente mesmo, né, Nando? Em muitas posições. Mas você não acha, Nando, amigos, que é o momento da gente fazer por nós, né? Buscar um pouco mais essa conexão com a espiritualidade, se aprofundar nesse relacionamento com Jesus, porque ele não é um amigo assim, né, Nando, que quer uma amizade superficial. Ele quer o nosso coração inteiro. E precisa que a gente esteja coração limpo para que ele faça morada no nosso coração, né? Para que as suas ideias, o seu amor, o seu carinho também faça parte. Então, olha só, essa tarefa nossa de se desvaziar um pouco do mundo, né, Nando? Dos nossos interesses, para permitir essa chegada de Jesus mais pertinho da gente. Interessante, né? Jesus fez por nós para que nós pudéssemos fazer por nós mesmos. Olha só que interessante, né? E essa palavra, hoje se cumpra esta escritura em vossos ouvidos. Aqueles que estavam à volta de Jesus,
que puderam ouvir a palavra que saía dos próprios lábios de Jesus, foram privilegiados. Agora, essa palavra, ela se mantém e se manterá, porque ela é eterna, né, Tiago? Palavra eterna. E não tem como, Nando, a gente parar uma lei que é a lei do progresso. Eu e você, Nando, nós vamos progredir. E a espiritualidade fala: se você não quiser ir, você vai ser arrastado para frente. E esse arrastado, Nando, é muitas vezes colocando a gente para pensar, colocando a gente numa situação desconfortável, para que a gente amplie o nosso ângulo de visão, né? A espiritualidade fala: ó, olha para tal coisa, presta atenção nisso. A gente se relutando e não querer entender. Fatalmente, a gente pode ser encaminhado a viver algumas experiências que, para nós, soa como uma experiência dolorosa, mas espiritualmente falando, é uma experiência de cura, porque ela vai trazer a nossa transformação. Por que não, Nando, fazer esse caminho do jeito mais facilitado no amor, né? É, porque a gente ouve aquela frase antiga, né? Já ultrapassada, sei lá se está ultrapassada. Vai pela dor ou pelo amor? Não está ultrapassada, não. É que se fala muito dentro do espiritismo isso, né? Ah, a pessoa não vem aqui no centro espírita, se não for pelo amor, é pela dor. Não é? E a dor faz parte do amor. A gente está no planeta, né? E a gente pode viver momentos felizes, momentos que vão trazer muita luz, quando a gente se alinha com o nosso Mestre Jesus, né? Quando a gente se alinha com Ele, com aquilo que Ele nos deixou, né, Tiago? E essa lição, Nando, ela vem fixar uma coisa também com a gente: a transitoriedade da existência carnal. Aqui é rápido, aqui é passageiro, aqui não é o definitivo. E essa relação saudável com essa vida material, sabe? A doutrina espírita nos dá uma grande vantagem, né, Nando, a respeito desse assunto, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente sofre um revés, quando a gente passa por um momento, uma frustração, a gente agora pode enxergar de uma outra maneira. A gente tem uma perda financeira, a gente toma contato com uma pessoa difícil, né, Nando? A gente compreende aquela pessoa não mais como uma coisa pessoal com a gente, né? Mas entende, olha, ela é um espírito em desenvolvimento, ela também tem as suas dificuldades, e eu com certeza estou aprendendo alguma coisa com ela. Olha como a vida vai transformando tudo de uma maneira mais leve, não é? Por isso que a doutrina, Nando, ela é considerada o consolador prometido, porque ela faz isso, ele traz esse efeito analgésico, vamos dizer assim, para a vida, né? Deixa a vida muito mais leve, muito mais tranquila, porque a gente compreende essa transitoriedade da vida carnal. A doutrina espírita acende uma luz consciencial para a gente poder entender, né, o que significa tudo isso que o Mestre Jesus nos trouxe. Tiago, a gente está chegando no final aí, né? Aí suas considerações finais também, né? Aproveitar, deixar uma mensagem aí final para dentro desse, né? Um só Senhor, que é a mensagem do nosso Emmanuel, e as suas despedidas também, né? Dos nossos ouvintes e telespectadores. Jesus disse, né, Nando? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa proposta de Jesus, dele ser o caminho, fica para a gente. Hoje, como você falou, né? Será que essa frase é atual? Isso ainda é muito atual, esse que você trouxe, e essa frase de Jesus também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa lembrar disso sempre. Então, vamos esquecer um pouco nessas coisas do mundo material e começar a realmente voltar à nossa vida, incluir ela, né, Nando? As questões espirituais na nossa vida. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais leve, mais tranquilo e mais preparado, Nando, até para viver as suas experiências materiais. Por isso ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então ele é o caminho mesmo, a verdade e a vida. Gratidão aí, Tiago, pela disponibilidade do seu tempo preciosíssimo. Agradecer a sua, né, participação aqui hoje. Agradecer a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Muita paz, muita luz, muito amor, muita, não é, carinho aí pela sua atenção. E até o próximo programa Alvorada, né, Tiago? Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.